Estamos na cidade de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, conhecida como o berço da Revolução Farroupilha, pois afinal foi aqui onde tudo teve início e o município mantém vivo esta lembrança. Aqui iremos encontrar símbolos que marcaram o período da revolta contra o Império. O Cipreste e a Casa de Gomes Jardim são dois deles, e hoje eles pertencem à família Gastão Leão e foram transformados em sítio histórico com o objetivo de preservar a memória estabelecendo a tradição gaúcha. Isso, meu pai e o meu avô compraram a casa para ser preservada porque eles tinham conhecimento desses fatos que para eles eram importantes. Então a gente ficou com essa responsabilidade e então, quando viu que estavam mudando muitas coisas no Guaíba, que havia toda a possibilidade de provavelmente ser desmanchado, feito e tal, porque já tinha até propostas para isso, então eu corri lá com a minha filha, né, e fui lá e pedi o tombamento da casa, lá no judiciário, e expliquei a situação, da importância da casa. Então, e eles levaram isso em seguida para o Instituto de Histórico. Esse pedido foi embasado no conhecimento histórico da história que a nossa filha, ela fez um levantamento histórico. Durante 20 anos ela tomou conhecimento de todos os acontecimentos dessa região e ela fez então esta justificativa por que a casa tinha essa importância. Dessa maneira então foi feito o tombamento. A família abre as portas da morada histórica para receber os visitantes, que buscam ouvir os relatos de Dona Iris, que tão bem narra a lembrança daqueles que foram os primeiros moradores. Deve ter sido construída no início, porque não se tem uma data fixa, em torno de 1760, 60 e poucos. É a data do início dessa construção. Esta data aqui é a doação da coroa portuguesa a Antônio Ferreira Leitão, que foi o primeiro dono dessa terra. Então era uma doação feita pelo rei de Portugal para a colonização portuguesa nessa região. Ele vai ser o sogro de Gomes Jardim. A filha dele, Isabel Leonor Ferreira Leitão, vai casar com Gomes Jardim, que é daquela pintura ali na parede. E então, quando o pai morre, ela vai herdar a sede da fazenda e vem morar aqui com Gomes Jardim. Por isso que, quando em 1835 surge a ideia da mudança de governo no Brasil, que era império, e um grupo de homens sonhou uma república e se reuniam aqui nesta casa, exatamente pelo ponto estratégico que ela oferecia, porque observavam daqui todo o movimento do Império pelo rio, vindo de Rio Grande até o porto de Porto Alegre, e os barcos voltavam novamente para Rio Grande. E daqui eles observavam esse movimento, dando oportunidade de escolher a data mais propícia para fazer a tomada de Porto Alegre, né? Que foi escolhida à noite do dia 19 de setembro de 1835, e esse primeiro ato bélico foi conduzido por Gomes Jardim, que sai daqui com 60 homens e 60 cavalos, atravessam esse rio e fazem o primeiro confronto entre farroupilhas e imperiais, que, como eles adivinharam daqui, eram poucos na cidade, né? Exatamente na ponte da Azenha, no dia 20 de setembro, onde começa então a Revolução Farroupilha. Eles se reúnem aqui para planejar a Revolução, e no momento em que Gomes Jardim ele vai até Porto Alegre com 60 homens, Bento não vai na primeiro ato bélico, porque ele tinha muito conhecimento militar, ele era muito importante, então isso não foi jogado no primeiro momento, ele ficou dentro dessa casa. Consta que ele ficou dentro dessa casa. E Gomes Jardim
tomando Porto Alegre, porque assim que entraram os Farroupilhas, que era um comando do Gomes Jardim e outro que vinha de Viamão, do Onofre Pires, era um grupo razoável para a época, né? Então, o presidente da província e os imperiais que estavam ali na capital, que eram poucos, eles tomam o navio e vão para Rio Grande. E abandonam Porto Alegre, e então quem assume são os Farroupilhas. Aí, no outro dia, Gomes Jardim vai mandar o filho dele avisar para o Bento Gonçalves que ele pode entrar em Porto Alegre e assumir o comando da Revolução, porque estava submetida aos Farroupilhas de Porto Alegre. Foi assim que começou a Revolução. O Jardim, antes de tudo, foi médico, porque ele era um homem que tinha uma tendência a cuidar da saúde do seu semelhante, e ele foi um médico que se fez sozinho, que foi muito interessante porque ele não estudou em faculdade, porque não existia no Brasil. A faculdade médica seria na Europa, né, lá em Coimbra ou então na França, e ele não foi estudar lá. Mas, pelo que se sabe, ele lia compêndios de medicina dos médicos franceses, ele lia em francês. Então ele estudou, ele foi autodidata em medicina. Ele estudou nos livros de medicina dos médicos franceses, ele aprendeu a lidar com chás, com ervas, com homeopatias, e então ele atendia os clientes que procurassem por ele. E até foi uma coisa bastante interessante, porque ele foi médico antes, durante e depois da Revolução. Foi o principal trabalho que ele desenvolveu. E uma das coisas que chama atenção, e que eu sempre falo para as crianças, é que ele foi um médico que atendeu aqueles que não podiam pagar. E Gomes Jardim acolhia eles, tratava deles quando eles ficavam bons, eles iam embora e não precisavam pagar nada para ele. Isso é uma coisa que chama atenção, porque há 200 e poucos anos atrás, um homem rico, charqueador, dificilmente chegava perto de pobre. E Gomes Jardim fazia isso. Então ele, tanto é que quando, durante essa vida dele, que ele transcorreu a vida fazendo isso, ele foi chamado o pai dos pobres. Agora nós estamos aqui no quarto onde o Bento Gonçalves, 18 de junho, ele perdeu a sua vida. Pode falar um pouquinho sobre esse significado aqui nessa parte da casa? Sim, esse quarto foi feito, esse cenário, com móveis de época, exatamente para mostrar o local onde morreu Bento Gonçalves, que nem vem muito escrito nos livros, principalmente do colégio, onde que aconteceu esse episódio. E ele veio, Bento Gonçalves tendo sido presidente dessa república, ele comandou essa república até 1843. Em 1843 ele renunciou porque ele estava doente do pulmão. Então ele não teve mais condições de exercer essa função e ele passa para Gomes Jardim, que era o vice-presidente, e ele não luta mais, ele vai para a fazenda que hoje é Cristal, lá naquela época da Camaquã. Ele tinha a fazenda que ele herdou do pai, lá ele ficou. E 2 anos depois de ter sido feita a pacificação dessa revolta, ele estava muito mal. E porque Gomes Jardim era médico, primo dele, a esperança era ele se curar. Então ele vem se tratar aqui e acaba morrendo exatamente por quê? Porque Gomes Jardim não tinha medicação própria para salvar o Bento, que não existia naquela época antibiótico que pudesse curar pulmão, que ele trabalhava com homeopatia, com chás, e isso não curaria o Bento. Então o Bento morreu aqui, foi enterrado no nosso cemitério até 1850, quando os restos mortais foram levados para Camaquã. E quando estava quase fechando 100 anos que tinha acontecido a Revolução, o Estado do Rio Grande do Sul faz uma proposta para os municípios que desejassem ficar com os restos mortais definitivamente de Bento Gonçalves, que fizesse o mais belo monumento. E ganhou Rio Grande. Hoje, os restos mortais de Bento Gonçalves estão na praça principal de Rio Grande, na Praça Tamandaré.
Devido ao seu valor histórico, hoje a casa é referência na formação da identidade rio-grandense e objeto de interesse cultural e educacional. Possui um museu temático, estando aberto à visitação ao público, aos domingos e feriado, das 10 às 17 horas, e durante a semana recebe visitas de escolas e grupos, mas você pode agendar sua visita pelo telefone 3480 1159.